Sefer Zohar, o livro do esplendor. Continuação. Então vem um vaso tão concentrado quanto um ponto, como a letra Yud. Essa é a fonte da sabedoria, por meio da qual nós invocamos o Deus da sabedoria. Depois vem um vaso tão imenso quanto o mar. Este é a inteligência e nos dá o epíteto Deus inteligente. Mas entre a sabedoria e a inteligência, Deus derramou sua própria substância, de modo que deste mar saem os 7 canais ou atributos: misericórdia, justiça, beleza, triunfo, glória, realeza e a fundação. Assim podemos designar Deus como o grande, o misericordioso, o forte, o magnificente, o Deus da vitória e aquele que é a base de todas as coisas. Deus separa a si mesmo de todas as coisas, ainda que ele não esteja separado delas, pois todas as coisas estão unidas com ele, do mesmo modo que ele está unido com elas. Ao dar forma a si mesmo, Deus deu vida a tudo o que existe. E ocorreu o seguinte: no princípio, o som da palavra chocou-se com o vazio e formou um ponto imperceptível, a origem da luz. Este ponto foi o seu pensamento. Do ponto, ele evoluiu para uma forma misteriosa que cobriu com uma veste cintilante. Esta é o universo, que é ao mesmo tempo uma parte do nome de Deus. Então emanaram dele 10 luzes que brilham na forma que tomaram dele e envia raios luminosos em todas as direções, como um farol. O ancião é um farol elevado que reconhecemos pelas luzes multiformes e brilhantes reveladas aos nossos olhos. Todas as partes do santo nome são luzes. O santo nome encerra um grande segredo. Quando o mistério dos mistérios quis manifestar-se, ele criou um ponto que era o pensamento divino. Neste, ele delineou todo tipo de imagens e gravou todo tipo de figuras. Então, ele também gravou a lâmpada, que é o mais santo de todos os mistérios, a mais profunda emanação do pensamento divino. Isso foi o princípio do edifício que existiu antes de qualquer outra coisa existir e que é conhecido como parte do nome Mi, quem, que significa ele nunca será conhecido de fato. Para quem não sabe, Miguel, que é um dos anjos de Deus, que é o capitão dos exércitos celestiais, o nome dele é Michael, que em português é Miguel, mas Michael é Mi, né? Quem? Rael. Quem é? El, que é o final do nome dele. É um dos nomes de Deus, é uma das nomenclaturas de Deus. Então, Mi é quem em hebraico, e El é Deus. E essa é uma das manifestações de Deus, que é Micael. Mas aqui não está falando de Micael, mas sim do Criador de fato. É só um parênteses, mas voltando. Quis ser conhecido de maneira mais plena. Ele pôs uma vestimenta preciosa e criou Elé, isto que significa toda a criação. E esses dois juntos fazem o nome Elohim, que significa o sagrado ponto embaixo. Para ele é conhecido o paraíso sobre a terra e seu mistério. Abrindo mais um parênteses, Elohim é um dos nomes de Deus. Em Gênesis é dito que Elohim criou os céus e a terra. E Elohim muitas vezes é concebido no plural, que também pode ser uma interpretação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus, no livro do Gênesis, para quem quiser abrir, pode confirmar que Deus não falou: eu vou criar o ser humano e o mundo, eu vou criar o ser humano, o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Não, ele vira para a Trindade e fala assim: façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E para quem não sabe e quiser visitar, logo no início do meu canal, eu tenho vídeos sobre o Sefer Raziel Hamalash, que é o livro do arcanjo Raziel, que é um querubim, e lá ele descreve a conexão, que através dele a gente consegue se conectar com os outros anjos celestiais, os principais de Deus. E ele explica que não somente a Trindade criou o corpo humano, tanto o corpo celestial quanto o corpo que depois decaiu e veio para a terra, como a parte material. Porque, para quem não sabe, a alma, ela tem, se eu não me engano, 5, como se fossem subsídios. Nefesh é um deles, que é atribuído ao nosso corpo. Então o nosso corpo é a matéria, é a alma em forma da sua matéria mais densa. É a alma mais densa que reflete a matéria. Isso também tem a ver com
com a física quântica e diversas outras ciências que refletem que tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é emanação, tudo é essa energia pura. Então átomos, por exemplo, tudo está vibrando, tudo está em movimento, os planetas estão em movimento, está tudo girando, o mar está em movimento, o vento está em movimento, as estrelas estão em movimento, tudo está em movimento, a natureza, o tempo, as nuvens, passa um clima frio, começa um clima chuvoso, aí começa um verão, e aí para países onde se neva, começa a nevar, e tudo está em movimento, tudo está girando. As órbitas dos planetas em torno do seu próprio eixo, em torno do Sol, e o Sol em torno das galáxias, e as galáxias em torno das constelações, as constelações em torno do universo, enfim, diversos níveis de universo, né? Tempo, espaço, o Cronos, por exemplo, que é o nosso tempo, que vem do nome grego Cronos, né? E o Kairos, que é o tempo de Deus, que está acima do Cronos, e Deus mesmo que está acima do infinito, e o infinito acima do espaço-tempo, e o espaço-tempo acima das leis, as leis da física que corroboram que regem, né, o nosso mundo, assim como o maestro rege a sua orquestra, enfim, tudo é baseado em lei. E depois Jesus vem com a graça, e Jesus já é descrito na lei, muitas vezes como o anjo do Senhor, como diversos outros nomes. Melquisedeque pode ser uma alegoria a Jesus Cristo também, quando ele fala com Abraão. Quando Deus aparece na sarça para Moisés, é Jesus aparecendo, porque Jesus é um reflexo de Deus, ele é o reflexo perfeito de Deus. Ele é associado muitas vezes ao caminho do meio, como a Tiferet, que é o equilíbrio entre a misericórdia, entre a justiça, que é o rigor, que é a Geburah Hesed, em hebraico da árvore da vida, que é a Kabbalah, e ele fundamenta ali o pilar do meio, que é a Tiferet, que é a beleza. Depois da Tiferet vem a Da'at, que é o conhecimento acima, que conecta ali Jesus e Keter. Keter também pode ser, que é a coroa, também pode ser uma atribuição à faceta mais elevada de Deus, abaixo do Ein Sof, Ein Sof, que é a luz primordial infinita, Ein Sof Aur é a luz primordial sem fim. E então basicamente o caminho do meio é composto pela Keter, que seria o Pai, Da'at, que seria o Espírito Santo, que é o conhecimento, e Tiferet, que é a beleza, que é o equilíbrio entre essas três forças, que depois abaixo fica o reino tridimensional, que é o reino do planeta Terra e desses planetas físicos onde nós vivemos. Para quem não sabe, a teoria das cordas, e Albert Einstein também, eles já exemplificaram e já falaram que existem pelo menos 11 dimensões, se eu não me engano. E, por exemplo, o Keter é associado ao cubo de Metatron, que é uma das facetas de Deus mais elevadas, principalmente ali nesse âmbito espiritual da árvore da vida. E, para quem não sabe, Metatron também, ele é referido como um ser humano antes de se tornar um anjo. Elias também tem essa associação meio anjo, meio ser humano. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos a respeito disso, tanto de Metatron, quanto de Elias, quanto do anjo que é atribuído a Elias, enfim. Então Elohim é basicamente o nome de Deus em plural, onde ele se junta com a Trindade, ele se junta com os anjos, ele se junta com os querubins, os serafins, os tronos, enfim, esses anjos mais elevados, os arcanjos, principalmente os governantes de cada séfira da árvore da vida, que é uma atribuição das facetas de Deus, mas que também estão dentro de nós e no universo, enfim. E basicamente é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, se inscrevam no canal, compartilhe esse conhecimento, essa sabedoria, compartilhe com quem você ama, para abrir mais o entendimento, para espalhar mais essa sabedoria milenar que vem de Deus, que vem dos anjos. E Deus abençoe aí todos nós. Amém.